Irmãos e irmãs, este mês de agosto a igreja dedica a reflexão e a oração pelas vocações, né? Então, refletindo, o que é vocação? Vocação é o chamado que Deus nos faz, né? O chamado que Ele nos faz para colaborarmos com Ele na construção do seu reino. Mas há uma primeira vocação, a vocação à vida. Deus nos chama do nada. Nós não existíamos e Deus nos chama a existir. É o dom da vida. Deus nos dá o dom da vida. Mas esta vida não pode ser vivida simplesmente de maneira natural, né? Deus então nos chama à vida cristã, dar um passo adiante, né? Então nos dá o dom da fé, a fé na existência de Deus e além da existência de Deus, a existência, a fé no seu Filho Jesus Cristo, Ele que veio ao mundo para nos salvar. Como Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, crendo em Jesus, nós damos um outro passo à frente. Então, o dom da fé, né? Então, este é o fundamento primeiro da vocação, do chamado de Deus. Depois, na vivência da vida, né, na vida da igreja, aí cada um no seu estado de vida é chamado a uma vocação diferente, né? Ou vários com a mesma vocação, a partir do dom primeiro, que é o dom da fé em Jesus Cristo, né? Então, neste mês nós rezamos para que todos os cristãos, todos aqueles que foram batizados, receberam o dom da fé, né, possam descobrir, ouvir o chamado que Deus faz e assumir a sua vocação. Mas aqui uma outra questão, né, que a PASCOM nos propõe a responder, né, a refletir. Como Deus revela minha vocação? Como que eu vou descobrir qual é a minha vocação, né? Eu sei que Deus me chama a ser cristão. Como que eu sinto em mim a vocação? Por exemplo, a vocação de padre. Como eu, Padre Paulo, descobri ou ouvi o chamado que Deus me fez, né, ao sacerdócio. Como que o casado, a casada, descobriram a vocação para o matrimônio. Como o religioso, a religiosa, né, ouviram o chamado de Deus para seguir esta vida religiosa. Então esta é a grande questão, não é isso? A igreja nos ensina então, e fundamentada na própria Bíblia, né, que a vocação não é que a gente não tem vocação nenhuma, de repente Deus chega e nos fala, quero que você seja padre, quero que você seja diácono. Não. A vocação tem a ver com a nossa própria existência. Desde que a gente nasce, desde a nossa concepção, Deus coloca ali no meu ser, na minha alma, né, o seu chamado. Esse chamado vai sendo desenvolvido conforme eu vou crescendo. E ele é descoberto através da fé. Então, o chamado que Deus fez a mim, Paulo, para ser padre, né, já vem desde a minha concepção, desde o meu nascimento e o meu crescimento, né? E eu descobri pela fé. Quando eu passo a ter consciência da minha fé em Jesus Cristo, eu sinto em mim para que Ele me criou. Qual a missão que Ele confiou a mim? O carisma que eu tenho para viver a minha vida cristã, né? Então faz parte do meu ser. Não é um chamado que vem de fora, é um chamado que vem de dentro. E muitas vezes a gente reluta contra o chamado.
Às vezes a gente está sentindo que Deus me quer, né, para ser um padre, para ser um diácono, para ser, né, um religioso, uma religiosa, para viver o matrimônio ou para outros ministérios na igreja, como ser catequista, né, trabalhar na liturgia ou em qualquer outra pastoral. Eu sinto, mas eu resisto. Eu não vou não, porque isso vai me trazer problema, né, vai tirar do meu lugarzinho acomodado, tranquilo, né? E depois lá na igreja tem aquele fulano assim, ciclano. A gente sempre arruma uma desculpa às vezes, né, para resistir. E isso não é só em nós não, está na Bíblia. Todos os que são chamados por Deus, eles põem no início alguma barreira, algum empecilho, né? Moisés falou, eu não sei falar, Senhor. Aí Deus fala, pede para seu irmão Arão, ele vai te ajudar, né? Até Maria, como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum, né? E ainda não estava vivendo com São José. Então, Deus tudo providencia através do seu Espírito Santo. Os profetas, né? Um dos profetas diz, eu sou apenas uma criança, sou ainda tão jovem. E Deus lhe dá o dom, né? Mostra que ele pode confiar plenamente nele. Então, queridos irmãos e irmãs, é a existência nossa que nos revela aqui que Deus nos chama. Porque Deus, na verdade, está lá no nosso interior. Ele nos conhece profundamente. Deus não nos agride. Ele não vai nos chamar para algo que não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, tem pessoas que já sabem, falam, não, eu não tenho vocação para ser padre, pronto, né? Eu sinto que eu tenho vocação para o casamento. Outro ao contrário, não tenho vocação para o matrimônio, tenho vocação para o sacerdócio ou a vida religiosa, né? Então, esta é uma pequena reflexão em torno da vocação, né? Claro que poderíamos aprofundar muito mais. Porém, acho que isso é importante para que a gente perceba que Deus está presente em nossa vida e nós somos muito importantes para Ele. E sem Ele, nós não vamos encontrar o caminho da vida, o caminho da felicidade. Quem descobre a sua vocação, descobre o caminho da vida, o caminho da felicidade. Vivendo a vocação, nos realizamos plenamente. Que Deus abençoe você, sua família. Rezemos pela família, rezemos pela vocação familiar, mas também pelas outras vocações, né? Principalmente a vocação ao sacerdócio, que temos tanta necessidade de padres, né? Mas também para que cada um descubra a sementinha que Deus plantou no seu ser quando foi concebido, depois desenvolveu com seu nascimento e seu crescimento. E assim diga como Maria, eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Amém. Vamos rezar então uma Ave Maria pelas vocações, Maria que é a mãe de todas as vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe das vocações, rogai por nós. Também o diácono vai falar sobre a vocação ao diaconato, esclarecer algumas dúvidas, né? E também vamos ter um casal que vai falar sobre a vocação ao matrimônio, né? E um catequista que fale sobre a vocação, a catequese, a ser catequista, né? E talvez algum outro mais da nossa comunidade fale sobre outros ministérios. Que Deus abençoe, que Deus derrame sobre você a sua graça, o seu amor. Amém.